O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, seja bem-vindo. Graça e paz do Senhor possa estar contigo. Que alegria nós podermos estarmos aqui no sexto dia da semana. Graças a Deus pelo seu cuidado, seu amor para conosco. Estamos ainda com vida e o Senhor cumprindo o seu propósito na nossa vida cada dia. Amigos, quero desejar a todos vós um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependente do tempo em que você estiver a ver este vídeo. Que o Senhor possa estar contigo. Hoje é um dia importante para os meus contemporâneos ou os meus compatriotas da ilha de São Tomé e Príncipe na África, e eu quero desejar a todos meus compatriotas um bom terceiro dia de fevereiro, né? Dia 3 de fevereiro, que é um dia marcado pelo martírio dos nossos antepassados, o qual deu um impulso para a nossa independência, para a independência desta pequena ilha, esta ilha maravilhosa que espera por você que talvez não conhece ainda, possa ter o privilégio de conhecê-la. Visite um dia, quando tiver a sua oportunidade, veja as maravilhas de Deus neste edênico país. Não estou aqui a fazer publicidade para nenhuma agência turística, mas apenas convidar-te a um dia visitar este país tão lindo. Amigos, quero agradecer a todos que estão contribuindo para que o nosso programa continue avançando com sua contribuição através de likes, comentários e aqueles que estão se inscrevendo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos orar para nós meditarmos na palavra do Senhor? Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pelo teu grande amor para conosco ao longo desses dias até hoje, sexta-feira. Fique conosco enquanto meditamos e concede-nos o poder do teu Santo Espírito para avivar a nossa fé. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meu prezado amigo, nós estamos terminando o capítulo 4, que fala-nos dos valdenses, né? Os valdenses defendem a fé e hoje vamos terminar esse capítulo mostrando como, no fim da história desse povo, eles sofreram martírio, sofreram tortura, defendendo a fé apostólica, a fé de Jesus, né? E aqui o tema de hoje diz-nos morte aos valdenses. Uma vez que os prelados, a igreja romana, não estavam entendendo como o evangelho estava sendo pregado, por causa da tática que os valdenses usavam, que nós estudamos, então eles declararam morte aos valdenses. Começaram agora as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em seus lares, nas montanhas. Puseram-se inquisidores em suas pegadas, né? Reiteradas vezes foram devastadas as suas férteis terras e destruídas suas habitações e capelas. Nenhuma acusação se poderia levantar contra o caráter moral da classe banida dos valdenses. Eles não eram ladrões, eram pessoas honestas, eram pessoas que cumpriam com os seus deveres de um cidadão. Seu grande crime, porém, era o de não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Amigos, se Deus fosse desse jeito, não existiria uma única criatura nesse mundo. E o Papa, naquele tempo, e como no tempo futuro que está diante de nós, quem não estivesse em harmonia com sua vontade,
era criminoso. E para tal crime, todo insulto e tortura, hein, meus amigos, que os homens ou diabo pudessem inventar, amontoaram-se sobre eles. Eram queimados, eram torturados, atirados das montanhas para baixo. E foi assim, foi assim. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma bula, ou um edito, ou uma lei foi promulgada pelo Papa. O Papa tinha direito de promulgar leis, condenando-os como hereges e entregando-os ao morticínio. Não eram acusados como ociosos, ou desonestos, ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Minha pergunta é: verdadeiro aprisco? Será que realmente a Roma, a Igreja Católica Romana, era um verdadeiro aprisco? O aprisco que conduzia as suas ovelhas à adoração de imagens, à profanação do Santo Sábado, à salvação pelas obras, era o verdadeiro aprisco? Essa bula convocava todos os membros da igreja para se unirem à cruzada contra os hereges. Reparem, união do mal. Unirem. Como em breve veremos. O mundo todo vai se unir contra aqueles que obedecem à lei de Deus, aqueles que guardam o sábado do Senhor, aqueles que querem seguir a fé de Jesus, a fé apostólica. Está lá no Apocalipse capítulo 12, verso 17, Apocalipse 14, né? Apocalipse 13. Estude esses capítulos da Bíblia e veja o que brevemente vai ocorrer, tal como passou, com os valdenses. E fique preparado, se você quer manter firme e fiel na causa do Senhor. Como incentivo, o texto da bula, desobrigava todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito. Qualquer juramento que alguém tenha feito, a bula era como se fosse uma liberdade para aquelas pessoas. Legitimava seu direito a qualquer propriedade que pudessem ter adquirido ilegalmente e prometia remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Uau! É esta forma que Cristo ensina na sua palavra que deve ser redimido os homens dos seus pecados, deve ser os homens salvos dos seus pecados, é através de bulas, de cartas com declarações de que se você roubar o outro, tomar do que é do outro ilegalmente, estás livre de pecado, desses pecados. A igreja está a incentivar, o que vemos aqui, estava a incentivar o seu membro a violar o oitavo mandamento da lei de Deus. Não furtarás. Não furtarás. Não é? E hoje nós encontramos o mesmo, com a teoria da nossa casa comum, os princípios da nossa casa comum, que é descrito no Laudato Si. Aqueles que conhecem esse assunto, né? Essa, essa carta de Paulo, essa carta magna de Papa, né? Esse documento, nós encontramos esse princípio aqui. E quando isto começar a ser executado, veremos o que há de ser. Diz aqui que anulava todos os contratos feitos, a bula anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, proibia toda pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse, e a todos permitia tomar posse da propriedade deles. Esse documento revelava claramente o bramido do dragão e não a voz de Cristo. Porque na voz de Cristo o Senhor diz: não cobiçarás a propriedade do teu próximo, né? Não cobiçarás a casa, os bens do teu próximo. Mas da boca do dragão é diferente. Da boca do papado é diferente. E é exatamente isso que Apocalipse capítulo 13 descreve. Que virá o tempo em que serão proibidos a comprar e a vender, serão saqueados as propriedades dos que querem manter fiel, dos que não se querem submeter aos ditames do papado. Meus amigos,
É tempo de nós começarmos a ver nessas histórias o que há de ser em breve no futuro. E que muitos duvidam que isto voltará a acontecer. O mesmo Espírito que crucificou a Cristo e matou os apóstolos, que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo, estava em operação a fim de exterminar da terra os que eram amados de Deus. É o mesmo Espírito. Qual é esse Espírito? Do mal? Do maligno? Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina que eram sujeitos, as suas crianças eram assassinadas, né? Esse povo temente a Deus prosseguiu enviando seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Continuavam a enviar homens que levassem a verdade. Amigos, eram perseguidos até a morte. Contudo, regavam a semente lançada, seu sangue regava a semente lançada e mais, produzia mais efeito, né? Mais fruto era visto. Assim, meus amigos, os valdenses testemunharam de Deus séculos antes de Lutero. Eram os primeiros reformadores que queriam manter a fé viva da palavra de Deus. Plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe, que cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o final do tempo. Até os nossos dias hoje. Devemos continuar a trabalhar na reforma da igreja, mas o mundo hoje está buscando uma outra reforma. Unidade do mal contra os preceitos de Deus, contra os princípios de Deus. Né? Tudo está trabalhando-se, todos estão trabalhando numa mesma linha, num mesmo pensamento. Né? E veremos os resultados que isto trará. Meus amigos, aqui termina a história dos valdenses. Aqui termina a história desses homens que deram tudo de si para que pudessem levar o Evangelho avante, levar a obra do Senhor avante e muitos alcançarem a bendita salvação oferecida por Cristo na cruz. Que essa história possa motivar-nos a estudo da palavra de Deus, a mantermos firmes e fiéis e unicamente termos a esperança unicamente em Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto e Jesus Cristo que em breve voltará para pôr fim a todo o mal nesta terra. Que Deus possa nos encorajar e nos fortalecer e não possamos temer, seja o que for, ficarmos firmes da palavra, firme nas palavras e nas promessas de Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, a história dos valdenses é uma história de coragem, é uma história de fé, é uma história que mexe com os nossos corações para que possamos sentir coragem, força e ânimo, defender a nossa fé, defender a razão da nossa fé em Cristo, seja o que for. Dá-nos esse poder, esta graça, essa força, como o Senhor disse, ser forte, ser firme, eu estarei contigo, que possamos agarrar dessas promessas e no tempo que está diante de nós, em que coisas piores que os valdenses passaram hão de acontecer de acordo com a profecia bíblica, conforme nos indica, possamos permanecer firme e inabalável. Abençoa cada pessoa que tem ouvido estas meditações. Fortalece a fé de cada um. Anima cada um. Que teu Espírito seja derramado sobre os nossos corações, para que não possamos vacilar em nenhum momento. Se tivermos que entregar a nossa vida, possamos entregar, porque a nossa vida nas mãos de Cristo, ela continuará para todo sempre na eternidade. Viva, porque ela estará escondida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique conosco, dá-nos uma boa preparação para o santo dia do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém. Um grande abraço para ti, meu querido amigo. Tenha
um sábado, um bom início do sábado já, né? Se você estiver a ver esse vídeo nas horas do início do sábado, Deus te abençoe, ou seja, a qualquer momento, que o Senhor possa estar contigo e continue estando aqui conosco cada dia para continuarmos o nosso estudo. Você é a razão desse estudo continuar. Por isso, não perca nenhum estudo. Inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço. Deus te abençoe. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.